Olá, este é o último episódio do podcast Incluir. Estamos falando sobre a inclusão na cidade de Dois Irmãos. Lembrando que o podcast Incluir tem um recurso da Política Nacional Aldir Blanc, recurso do governo federal, com o edital da Secretaria de Cultura de Dois Irmãos. Jaime Neto, olá. Oi, para quem está nos acompanhando, o nosso episódio de hoje vai tratar de um assunto que está ganhando bastante relevância nos últimos tempos, que é a saúde mental. A gente vai falar sobre a importância de incluir as pessoas que têm alguma característica da saúde mental. E para falar sobre isso, nós temos aqui dois convidados muito especiais. Anderson, pode apresentar eles? Vamos primeiro, então, nos descrever, Jaime Neto. Descreva-se. Bom, para quem não está nos enxergando, eu sou o Jaime, então eu tenho cabelos castanhos, eu sou um homem branco, eu uso óculos e estou vestindo um blusão cinza. Bom, eu tenho cabelos castanhos escuros, eu sou branco, estou usando uma camiseta azul com flores, não dá para dizer alto nem baixo, mas tenho 1,87 m, né? E aí eu já peço também para que os nossos convidados para este início de bate-papo se descrevam. Elisandra Silva, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Eu sou de estatura mediana, 1,59 m. A gente brinca que com o passar do tempo a gente encolhe um pouquinho, né? Eu acho que é isso. Tô com um blazer risca de giz preto, com cabelo preso no rabo de cavalo, tenho os olhos esverdeados. Eu acho que é isso aí. Bom, o nosso outro convidado, lembrando que os dois são psicólogos, o Wilson Correia Vieira. Tudo bom, Wilson? Tudo bem. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, ok? Me descrevendo, então, eu sou branco, meus cabelos eram pretos, hoje são brancos, total brancos, ok? Uso óculos também. Meus olhos sei que são castanhos escuros. Estou usando um blusão cinza escuro, certo? Seria isso. A minha altura média, né, 1,75 m, isso, medida do quartel, isso fazem já uns bons quilômetros rodados, certo? Mas é bem isso aí, ok? Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Jaime, queres fazer a primeira pergunta? Então, o nosso interesse um pouco aqui é tentar mais ou menos desmistificar as questões da saúde mental. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual a importância que vocês veem de incluir a saúde mental no debate da sociedade? Olha, eu acho que esse tema não poderia ser mais relevante e mais importante. Esse tema é imprescindível nos dias de hoje, né? Falar sobre saúde mental é falar sobre saúde, é falar sobre bem-estar, é falar sobre cuidado. E quando vocês trazem esse tema e nos convidam para falar sobre ele, nos deixa extremamente felizes, porque é um tema que não faz muito tempo era um tabu cuidar da saúde mental. Tinha muito a questão do o psicólogo é para louco. E a gente vê que com o passar do tempo e com o conhecimento, isso vai se expandindo. E as pessoas estão buscando mais ajuda, estão buscando uma vida mais saudável, uma vida mais prazerosa. E antes a gente falava, e vocês questionavam, né, que uma coisa que deixa bastante feliz é que os homens também, né? Eu acho que a inclusão, a gente pode falar também sobre isso, que os homens estão buscando muito atendimento. No consultório eu atendo 50 a 50. Então, isso significa que saúde mental, bem-estar é para todos.
E na família, eu sempre brinco também, né, que um se trata, mas todo mundo deveria ajudar a pagar as sessões de terapia, porque todo mundo acaba se beneficiando de uma forma ou de outra, né? Então é um tema extremamente importante. Wilson. Ok, então vamos valorizar primeiro a ideia de vocês, agradecer também pela oportunidade de falar de um assunto de tanta relevância, conforme a colega Elisandra comentou. Saúde mental, não é isso? Poderíamos imaginar hoje, quando se fala de saúde, deixar de falar em saúde mental? Não, certamente não. Só que, com o decorrer do tempo, e logo no começo, assim, no surgimento da psicologia, a psicologia foi vista, na verdade, ela surgiu para tratamento de pessoas com deficiência, vou usar o termo assim, que antes se dizia louco, mas vou dizer assim, com deficiência mental. Pessoas afetadas por várias razões, e muito fortalecido no período da guerra, na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra e na Segunda Grande Guerra. Depois disso, depois da Segunda Grande Guerra, os sobreviventes da Grande Guerra, eles foram tratados pela psicologia, e daí começou então a surgir cursos de psicologia para testar candidatos, para testar soldados, sabe? Então a psicologia é altamente relevante. Falando, conforme disse a colega Elisandra, a gente nota, eu não tenho grande experiência porque eu sou formado há 10 anos apenas. Eu vou também adiantar para vocês que eu estudei psicologia depois que eu estava aposentado, ok? Então, terminei me formando há 10 anos recentemente, né? Por razões várias. Família pobre, de muitos irmãos, muita família grande, morando no interior, e eu consegui manter um sonho que seria estudar, e terminei me formando em psicologia. Hoje tenho uma satisfação enorme, um prazer enorme de desenvolver a psicologia, ajudando as pessoas a se cuidarem, não é isso? Pensar que a saúde mental, eu diria assim, tem uma determinação, ou é um determinante muito grande para nos manter saudáveis, para a nossa vida no geral, ok? Como é que vocês percebem, porque a gente ouve muito, né, a doença do século, ou seja, antes não se falava muito sobre depressão, sobre ansiedade, e mesmo agora, quando se fala, tem sempre aquela pessoa, bobagem, psicóloga, para quem psicólogo? Fazer terapia, que bobagem, tu tem tudo, o que tu tá reclamando? Como é que vocês estão percebendo essa questão aí do grande público? As pessoas estão mudando, falta muito, essas pessoas que têm algum problema, elas estão sendo incluídas na sociedade do jeito que tem que ser? Todos os processos, eles levam tempo, né, Anderson, para eles, né, terem um desfecho. Mas eu acho que melhorou bastante. Eu fico bem feliz, assim, que tem mais acolhimento. Eu sempre brinco, né, brinco e, ao mesmo tempo, é muito sério, que quando tem alguém com depressão, as pessoas geralmente buscam, né, aquela questão assim, olha, mas tu tem uma casa boa, tu tem um marido bacana, tu tem um carro bom. E não é a pessoa que está com depressão, isso não faz sentido. Eu sempre digo que é muito parecido como a gente dizer para uma pessoa que sofre de crise de asma, dizer, por que tu não está conseguindo respirar? Né? Tem tanto ar disponível. Então, depressão é uma doença séria, é uma doença que mata muitas pessoas e ela é silenciosa. E muitas vezes as pessoas ainda têm medo de dizer eu estou com depressão, eu estou precisando de ajuda. E as pessoas que estão juntas, eu sempre digo que estão próximas,
olhar para o lado, ver porque às vezes, Anderson, isso é em casa, é dentro de casa. Alguém está muito adoecido e o restante das pessoas acabam não vendo. E daí vem suicídio e vem tantas outras questões. Então, o que fazer, né? Se uma pessoa está adoecida, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Eu sempre digo, a melhor maneira é perguntando. O que eu posso fazer para te ajudar? O que tu está precisando nesse momento? Porque a gente é muito de achar que a gente sabe o que o outro precisa. Né? A gente tem isso no nosso DNA, né, a gente sabe, e nem sempre é assim. Então, quando as pessoas chegam no consultório, eu sempre tenho o costume de perguntar, posso te dar um abraço? Como que é para ti? E um dia uma paciente me disse, eu tenho pavor que me toque. Então, daí entra a importância do perguntar. Porque vocês imaginam se eu vou lá simplesmente dou um abraço, achando que todas as pessoas gostam de abraços, né? E tem pessoas que têm questão com um abraço, que têm questões de abuso. Então, assim, eu acho que é perguntar, o que eu posso fazer por ti nesse momento? Porque eu acho que é uma forma de acolhimento, é uma forma de se aproximar, é perguntando, o que eu posso fazer por ti? E a gente tem muito essa questão da medicação, né, Anderson, que eu não vou tomar medicação. E eu sempre digo, em alguns momentos da vida é extremamente importante. Quando a gente quebra um pé, uma perna, a gente usa uma muleta até recuperar, até apoiar o pé no chão. A medicação é mais ou menos isso. Então, a gente também tirar desse lugar que medicação é para sempre, que vai viciar. Em alguns momentos é extremamente importante a medicação e a psicoterapia, elas andam juntas e funcionam muito bem. Wilson. Ok, então vamos lá. Falando do crescimento das doenças, não é isso? Principalmente a doença saúde mental. Doença que mais mata, doença que menos mata, eu acho que é importante a gente pensar o mundo que a gente vive, né? A gente vive um mundo de estresse, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver, cresce a doença do coração, cresce a doença do pulmão, a saúde mental, ela cresce em termos de comprometimento, sabe? O comprometimento de saúde mental, ela é multifatorial, sabe o que é isso? Quando que eu chego a ter uma depressão, a depressão, a gente não adquire a depressão assim, começou a depressão hoje, sabe? Ela vem somatizando vários problemas. Isso, conforme a minha colega Elisandra comentou, a gente precisa observar sinais, não é? Observar sinais, né? Essas pessoas que, por exemplo, de uma família. Se uma família é grande ou pequena, não importa. O importante é que a família se conhece e muito mais importante é saber se observar. Porque quando a gente está com uma questão de comprometimento de saúde mental, a gente pode estar com um nível de estresse muito elevado, que pode ser, isso aí pode acontecer lá no trabalho, isso é muito comum, né, Elisandra? Pode acontecer no trabalho, pode acontecer na escola, quantos e quantos problemas a gente sabe hoje em dia, o bullying, quanto que cresceu, antigamente não se falava sobre isso. Então, de repente, a gente em casa precisa ficar atento. Quando é que as pessoas começam a mudar, ter algum sinal assim de pouca vontade de fazer coisas, pouco prazer de fazer as coisas? Então, a gente precisa pouca vontade, pouco prazer de se investir. Sabe o que se fala na psicologia? O desinvestimento é quando a gente deixa de se olhar com prazer, deixa de ter prazer de se olhar no espelho, de se pentear,
de botar uma roupa bacana, de se arrumar para sair, de sair com colegas, de fazer bate-papo aqui e ali, não é isso? Então, isso é um sinal muito evidente, não é determinante, mas é um sinal muito evidente de que quando há o desprazer, a falta do investimento em si, alguém da família precisa sim dar um toque, precisa puxar essa pessoa, falar com ela. Alguma coisa não está funcionando bem, certo? Então, crescimento da doença mental, da saúde mental em comprometimento é multifatorial, e se a gente falar somente de depressão, podemos dizer que não é por aí. Tem muitos outros fatores que a gente precisa observar, ok? E a questão da inclusão, o Wilson tinha também perguntado para a Elisandra, como é que as pessoas veem hoje, né? A questão, né, por exemplo, é só uma bobagem, psicóloga não precisa, para quê? Tu acha que isso aí tem mudado, não mudou, é tudo a mesma coisa? Anderson, eu acho que mudou muito isso, porque antes as pessoas que faziam tratamento, muitas vezes, elas não gostavam nem de ser vista num consultório, né, de psicologia. Tu deve notar que, às vezes, os consultórios eram até em espaços mais restritos, mais restritos, mais discretos. E eu vejo que isso vem mudando muito. E vem mudando com uma rapidez muito grande. Eu acho que, eu tenho certeza que a psicologia, todas as pessoas deveriam ter acesso. Eu acho que a gente teria que ter mais na rede pública, mais profissionais qualificados. Agora, já nas empresas, tem uma lei que facilita, né, o cuidado com o profissional, porque a gente sabe que o ser humano é um todo. É utopia a gente dizer que eu estou com um problema em casa, mas eu não vou levar para o trabalho. Eu deixo meus problemas ali, né, na porta do trabalho. Isso não existe e a gente sabe que não existe. A gente não é segmentado, a gente é o todo. E quando tu traz isso, Anderson, da inclusão, né, eu acho que as mulheres também precisam ser incluídas nesse fator, porque a gente vê muitas mulheres, e não é questão de feminismo, é sobrecarga mesmo. As mulheres geralmente abraçam muitas questões. Quando eu escuto a palavra guerreira, eu posso confessar aqui que eu tenho um ranço com essa palavra. Que a mulher guerreira, ela está sobrecarregada. Ela não tem uma rede de apoio, ela muitas vezes está fazendo o trabalho que é de outras pessoas daquela família, que é do marido, que é dos filhos. Eu digo que, realmente, assim, a palavra guerreira, ela me alerta muito a saúde mental, porque guerreira até o ponto de não conseguir mais dar conta das suas questões, das suas demandas. A gente sabe que a crise de ansiedade é um fator paralisante. Muitas pessoas, hoje em dia, estão passando por isso. E é o que o Wilson trouxe antes, assim, observar, né? Não é estar no mesmo espaço. A gente escuta muito assim, mas são presentes. São presentes no espaço físico ou tem presença, tem cuidado, tem preocupação? Que é isso que faz o ser humano florescer. É desse cuidado que a gente está falando. Mas, sim, a gente precisa caminhar muito, 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 muito nessa direção da saúde mental, do bem-estar. Mas eu acho que a gente começou esse processo e eu tenho muita esperança nele. Concorda, Wilson? Perfeito. Não tem. Eu vou acrescentar, vou reforçar o que a Elisandra está trazendo. Eu gosto muito de reforçar, assim, de salientar, é que há necessidade de um esforço conjunto, sabe? Quando se fala de saúde, eu digo assim, quando se fala em saúde, tem que se pensar na amplidão, na amplitude de tudo que é saúde, saúde física, saúde mental, e por aí vai. Mas, assim, por que eu acho interessante que a gente
pense e que houvesse de parte da comunidade, vamos dizer assim, pensar assim. A gente sabe que todo mundo pensar igual não existe, né? Mas a gente sabe também que existem muitas influências, e eu gosto de falar das empresas, das escolas, não é isso? Que são os locais onde se passa muito tempo da nossa vida estudando, se preparando para o futuro e aprendendo, vamos dizer assim, até estudando e aprendendo dentro das empresas, desenvolvendo. Se as empresas tiverem um olhar direcionado, um olhar preocupado com a saúde física, a gente sabe que existe um cuidado maior. Sabe por quê? Porque é mais antigo, a questão da medicina, né? Isso, medicina do trabalho. A psicologia vem engatinhando, se comparar com a especialidade de medicina, mas a psicologia é tão importante que a gente olha como, dentro das empresas, seria muito importante que todo empresário se preocupasse com os seus funcionários, mas não assim somente ter um trabalho, ter uma psicóloga dentro de uma empresa muito grande, ou ter um médico dentro de uma empresa muito grande ou uma empresa pequena. Pode ser suficiente? Não é suficiente, não é, entenderam? Mas então o que é importante? Que haja dentro da empresa, tem tantos níveis de comando, não é isso? Tem o grande diretor e tem todo o seu staff, que todo mundo tem um olhar para a produção, geralmente olhar para a produção, não é isso? As empresas fazem os seus projetos de determinada quantidade de produção e é colocado para as equipes. Não importa e não estão sabendo, não perguntam se a equipe, se eles não sabem se a equipe está em condições de receber uma demanda tamanha, não é isso? Por quê? Porque tem uma demanda que não é vista, a demanda da saúde dos funcionários, e eu gosto de falar principalmente da saúde mental, porque como a saúde mental não dói, não é isso? A saúde mental não dói. Por que existe uma sabotagem muito grande por parte da gente mesmo com a saúde mental? É porque ela não dói. E aí a gente, quando se dá conta, a gente não sabe se cuidar. Quando a gente se dá conta, a gente está, sabe quando se fala aquele ditado comum, está entrando em parafuso? Eu não consigo saber o que é melhor, o que é pior, eu não consigo saber para que rumo eu sigo. Eu estou precisando urgentemente de uma questão, de um cuidado psicológico, e que aí que é importante a visão mais ampla, não somente do psicólogo, de quem convive com as demais pessoas, ok? Eu acho que a frase, né, Wilson, sem saúde mental não há saúde, não existe saúde. Eu acho que resume tudo isso, né? E é uma dor silenciosa, é uma dor que a pessoa sofre sozinha, porque muitas vezes ela não sabe expressar. É uma confusão, é uma inquietação, é um desassossego, mas é uma dor emocional, não é uma dor física. Eu sempre digo que a saúde mental, se a gente, voltando ao exemplo físico, se a gente quebra uma perna, a gente vai lá num ortopedista, faz um raio-x, vê aonde que tem que arrumar. E com saúde mental, mesmo com medicação, tudo é diferente. Não tem como fazer um raio-x, é tempo, é adequar a medicação, é toda uma outra questão. Mas eu acredito que é uma dor imensa, solitária. As pessoas ficam, muitas vezes, sem saber como procurar ajuda, sem saber... Porque ainda é um tabu, por mais que as coisas, venham melhorando, e, graças a Deus, tem melhorado muito, ainda é um tabu falar em saúde mental. E a gente fala aqui também, e quando a gente falou na questão das mulheres, de uma sobrecarga. A minha avó, eu era acostumada, o meu avô tinha campo, ele era do interior, e ela esperava o meu avô, a minha avó, com uma água na gamela para ele lavar o pé e com a toalhinha no ombro. Quem é muito jovem não tem dimensão disso.
E ela esperava, colocava água na gamela para ele lavar o pé e depois ela alcançava a toalha. Né? A minha avó cuidava do meu avô, dos filhos, da casa. Hoje em dia, muitas vezes, a mulher cuida do marido, dos filhos, da casa, e ela tem uma carga horária de trabalho formal muito mais extensa do que o homem. Então, não tem como não se adoecer, e daí entra o ranço que eu tenho com a palavra guerreira. A sobrecarga das pessoas, e a gente vê muito, e a gente está falando em inclusão. E eu acho que não tem como não falar de incluir esse cuidado para quem cuida de fato. Vocês trouxeram para a gente, antes da nossa conversa, antes de começar a gravar, que muitas vezes os pais levam os filhos, as crianças, para tratamentos com psicólogos, porque a criança está com algum problema, a criança está revoltada, está agressiva, mas muitas vezes os pais não pensam, né, que a criança é o reflexo do que ela percebe, do que ela tem em casa. Como é que vocês veem isso? Deixa eu pedir para falar, claro. Sabe? O que eu acho importante, não é que eu acho importante, é importante. Esse assunto é de uma relevância assim, impressionante, como todas as demais, mas essa aí principalmente. O que é bem comum, um casal que trabalha, mulher trabalha, o homem trabalha, tem um filhinho, um ou mais, não é isso? E fica na creche. Ou vai para a escola, quer dizer, geralmente vai para a creche, dali vai para a escola e fica lá possivelmente o dia todo, né? Volta para casa já no final da tarde, a criança cansada, estressada, passou um dia melhor ou pior, mas vamos pensar assim, uma criança que começa a ter problema quando chega em casa, os pais não têm lá o tempo que a criança precisaria, né? E, bom, vamos mandar para o psicólogo. A criança está dando problema na escola, o pai foi chamado, a mãe foi chamada, porque a criança é agressiva, porque a criança faz bullying ou porque sofre bullying. É bem assim. E aí chamam os pais. E aí os pais fazem o quê? Vamos levar a criança para o psicólogo. E a criança, sem sombra de dúvida, conforme tu nos comentou, é o reflexo da sociedade, vamos dizer assim, mas é o reflexo do pai, da família, não é isso? A família. Então, a criança, assim como nós somos resultado, qualquer um de nós somos resultado, sim ou não? Sim. Claro, não é isso? Eu sou resultado do meu pai, da minha mãe, do meu avô, dos meus tios, dos meus irmãos maiores e dos menores, não é? E aí, quando eu me achei, já antes de ser adulto, quando eu começo a ser um adolescente, que eu começo a entender um pouco esse mundão, e eu começo a ver exemplo assim, que o pai faz alguma coisa que eu não gosto, de repente o pai é agressivo, aquele sistema das famílias antigas, né, educação antiga, quando era uma educação imposta, não tinha nada de negociação, o rei lhe comia, né? Então, a educação era imposta, a professora tinha uma régua em cima da mesa e que batia na criança, né? O que acontece? Para resolver esses problemas da criança, os pais mandam a criança para o psicólogo, mas, afinal de contas, a criança é o resultado do que está acontecendo dentro de casa, não é isso? O que está acontecendo em casa vai refletir lá na escola, vai refletir no trabalho, não é isso? Vai refletir no meio onde a gente convive, não é assim? Então, essa questão da inclusão desse assunto também é altamente significativo e a gente não pode abrir mão disso. Talvez a gente possa ser olhado assim, os psicólogos, claro, vão sempre querer que esse assunto seja a pauta. Não é só isso. Tem que ser pauta, sim, não visto só pelos psicólogos, não é isso? Então, é uma questão muito de
educação, né, isso de formação, opinião no geral, conforme a Elisandra já salientou bastante, certo? Eu acho que uma questão hoje em dia que a gente nota bastante, e o Wilson acho que concorda comigo, é o receio dos pais em dar limites. Isso é. Isso ficou uma questão muito confusa. Eu sempre digo que a nossa geração, a minha, a de vocês, é a geração pé de galinha. Eu brinco, né? Que a nossa geração é a geração pé de galinha. E eu sempre explico. Na minha época, em criança, a parte nobre da galinha, o peito, né, a coxa, a parte nobre, ficava para os nossos pais, ficavam para os nossos avós. Hoje em dia, a parte nobre da galinha passou para os nossos filhos. E a gente continua comendo o pé da galinha. Né? Então, assim, eu sempre digo muito isso. E a questão dos limites, eu acho que como pai, como mãe, a gente não pode ter receio de impor limites aos nossos filhos. Não é legal uma criança de 9, 10 anos, 11, 12, 15, ficar no seu quarto fechado, no computador, jogando com pessoas que não sabem quem é. E daí entra a questão do limite. Os pais acham que eles estão invadindo a privacidade do filho, no momento que eles deveriam estar cuidando do filho. Porque não tem não acessar o celular do filho. Precisa. Pais têm que fazer o papel que é devido a nós, o de ser pais, o de orientar, o de cuidar. Então, eu noto uma geração assim muito receosa quanto ao limite. O Wilson antes trouxe que a gente veio de uma geração, de uma educação através do medo, e eu concordo. A minha professora, ela usava régua, né? E bobeando, ela batia com a régua, né, nos nossos dedos. Então, assim, eu acho que nem 8, nem 80. É achar o meio termo, é ter o cuidado. Agora, não é admissível pai e mãe, em 2025, ter medo de acessar o celular de um filho de 10, 11 anos. Precisa acompanhar. É o que a gente tem de mais importante. E agora trazendo para o lado da saúde mental, é saudável uma criança de 9, 10 anos ter celular e usar o celular o tempo todo? Com certeza não. Ontem mesmo, eu estava lendo um estudo que, a partir dos 16 anos, a tela ela traz muitos maus. Muita questão, ficar exposto à luz, à claridade, a todo o ruído, enfim, sem a gente comentar de tudo que muitas vezes tem de ruim, né? Hoje em dia a gente vê bullying, a gente vê as reportagens de crianças se cortando ao vivo para uma plateia assistir. E aonde estão os pais? E daí, quando é questionado, não, mas o meu filho não fazia isso. Então, assim, eu acho que não é questão de duvidar da palavra do filho, é questão de acompanhar. Não dá mais simplesmente para a gente se omitir. Eu não vou criar um problema, ele vai ficar bravo. E vai ficar bravo. E eles estão no direito deles. Eles são adolescentes. Quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe muito. A minha filha, a Rick, ela me diz, eu tenho uma filha de 26 anos, e quando ela ia fazer alguma coisa, eu dizia, filha, eu acho que não vai dar certo. E daí, muitas vezes, ela ia lá e fazia, porque ela também precisa passar, ela precisa ter experiência. E daí ela retornava e dizia, mãe, mas o que é isso? Tu diz e as coisas acontecem, né? Não é magia, não é bola de cristal, é já ter feito aquele caminho. Então, ninguém melhor para orientar os nossos filhos do que nós. E, principalmente, não ter medo do limite. Foi o que o Wilson trouxe antes, assim, antes de olhar para a criança, olhar para a família, olhar para o todo. Eles observam tanto, a gente não faz ideia do quanto uma criança
4 anos, 5 anos, observa o funcionamento daquele ambiente familiar. E eu sempre digo, se tu quer saber como de fato uma família funciona, observa o que a criança traz. Eu já ouvi assim, falaste em criança agora, as pessoas dizendo, todo mundo deveria fazer terapia, é muito bom, faz muito bem. A criança também deveria fazer terapia, toda criança ou não? Dependendo do caso, né? Dependendo do caso, sim. Mas tem muitas crianças que não precisam. Que é aquele limite, que é aquele acolhimento, que é... Porque nada deixa uma criança mais insegura do que a falta de limites. Elas têm que saber que do outro lado vai ter um adulto dizendo, até aqui tu pode ir. A partir daqui tu não vai passar porque é perigoso para ti, para a tua saúde, para a tua vida. Então, esse limite é extremamente importante. E, Anderson, muitas crianças não precisam, né? Tem casos que, claro, cada caso é um caso, mas muitas questões é a questão do limite, do cuidado, delas se sentirem acolhidas no ambiente onde elas estão. E, de novo, não é estar presente no ambiente, é presença. É saber o que faz sentido para aquela criança, é saber quem são os amigos dela, é saber do que ela gosta. É cuidado. A gente sempre pergunta isso em todos os episódios. E aí, trazendo para a perspectiva da saúde mental, de vocês que trabalham com a inclusão de as questões ligadas à saúde mental. Para vocês, como vocês percebem a importância da saúde mental incluir os outros aspectos, por exemplo, que a gente trabalha no podcast, trabalhar o debate da inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa negra, das mulheres, das pessoas LGBT, das pessoas idosas. Como vocês acham que a saúde mental pode trabalhar com essas outras inclusões também? Eu acho que incluir é ver o que aquele indivíduo precisa, o que faz sentido para ele. E a gente só sabe isso escutando a outra pessoa. Eu acho que é um olhar tão mais amplo, né? Não é o que a gente acha, é o que a pessoa precisa. Muitas vezes a gente vai auxiliar um cego e a gente não sabe como chegar, como se comportar. Então, como que a gente vai saber? Né? É perguntando, o que eu faço? Eu fico do teu lado, tu te apoia em mim, né? Como funciona esse arranjo? Porque é um arranjo, né? E ele precisa ser perguntado para que ele consiga atender o intuito dele. E, de novo, a gente, ser humano, parece que isso veio no nosso DNA, de achar que a gente sabe o que o outro precisa, né? O cego, o que tem necessidade especial. Eu convivi muitos anos dentro da escola, eu fui muitos anos diretora de escola com uma aluna cega. E eu aprendi tanto com ela, né? Tanto. No jeito que eu caminhava, ela sabia que era eu. Lá está vindo a Diri, né? Ela sabia todo o meu processo. E até agora, se eu chego perto, ela sente o meu cheiro, ela sabe sempre quem eu sou. Então, muitas vezes, eu acho que a gente também, não sei qual a palavra que a gente usa, mas muitas vezes a gente não se dá conta da potência, do potencial que essas pessoas têm. A gente olha, muitas vezes, a necessidade especial. E, muitas vezes, a gente acaba não olhando tanto para o indivíduo e para as potencialidades que ele tem. É como eu vejo essa questão. Deixa eu complementar? Com certeza. Tá, então, olha só. A questão da a inclusão das pessoas com deficiência. Esse item aí gostei. Eu fiz o meu trabalho de conclusão falando sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu falo com uma certa autonomia, sabe? Porque eu estudei bastante para completar o meu TCC. Aí,
a gente está diante junto com vocês aqui e vocês possivelmente vão nos dar um feedback. O que eu aprendi, né, esse assunto que agora a Elisandra também desenvolveu bacana. O que eu aprendi? A questão do saber tratar com as pessoas com deficiência. E aí o que eu vi, assim, através dos estudos, é que o deficiente não gosta de ser tratado como pobrezinho, né? Isso, por exemplo, tratamento com cego. O que eu também vi? O cego não gosta de ser chamado de ceguinho, não é? E é pejorativo, né? Essa questão, é uma pessoa. Essa questão do estar parado aqui ou ali, a gente observar e perguntar, não é isso? Que seja um cego baixinho. Perguntar. Então não, são, nem daí, o que a gente nem precisa, daí, né? o que a gente precisa e que geralmente, vou dizer assim, geralmente não se faz, é olhar para as pessoas com deficiência, não olhar a deficiência. A gente não deve olhar a deficiência, olhar as qualidades, os pontos fortes das pessoas, porque todas as pessoas têm qualidades, não é isso? E as pessoas com deficiência geralmente são observadas, são olhadas assim através da deficiência. Isso é uma falha muito grande que a gente tem, é uma falha cultural, vou dizer que é uma falha cultural, né? Todo mundo aprendeu, assim, a grande maioria das pessoas, quem não, vamos dizer assim, quem não aprendeu sobre isso, quem não aprendeu a olhar de forma correta as pessoas, olha pela deficiência, entendeu? Então, isso é uma falha grande demais. Isso fala mais da gente, eu acho, do que o da pessoa com necessidade especial. Então, assim, falando, ainda reforçando sobre essa questão, o que se fala das crianças e pessoas autistas, né? Eu li um livro fantástico de uma escritora americana que ela, por sinal, a primeira graduação foi veterinária. Temple Grande, bem assim, como sendo assim, grande tempo grande, tempo, não sei. Mas, ela, escritora, ela fala muito dessa questão da sensibilidade, claro, porque apesar de ser uma veterinária, ela foi se especializando em psicologia também. Então, estudou, se especializou e foi se colocando sempre a nível de estudo também sobre a questão das pessoas com autismo. E aí o que ela concluiu observando que no Vale do Silício, você sabe, né? No Vale do Silício tem as grandes empresas de tecnologia são instaladas lá, as maiores do mundo. Você sabe qual é as pessoas que trabalham lá? 80% são autistas e Asperger. Sabe o que é isso? Por quê? Porque os autistas têm uma capacidade enorme de concentração, têm algumas dificuldades, muitos deles de comunicação, mas eles, assim, o que isso aí nos leva a crer? Que quando se olhar a pessoa não através da deficiência, e se olhar através da qualidade dos pontos fortes, então nós vamos chegar a conclusões que nem essa. No Vale do Silício, onde tem as maiores empresas de tecnologia, a maior parte dos funcionários são autistas, né? Isso, então, é uma coisa impressionante. E isso, estou falando de autistas, porque é uma coisa que está escrita, e que se eu também dissesse para vocês assim, tá, mas e com os cegos o que se faz? Eu digo, com os cegos a gente tem que olhar da mesma forma, não é isso? Os pontos fortes dos cegos, por exemplo, vou dizer para vocês que eu fiquei surpreso hoje quando vocês são duas pessoas com deficiência visual, não é isso? Sim. Afinal de contas, apresentando um trabalho que eu não seria capaz de fazer, né? E uma potência, né, pois o Anderson? Então, porque vocês certamente acreditaram em vocês, acreditaram que vocês podem fazer, estão fazendo, e talvez alguém possa ter apoiado vocês, não é isso? E daí vocês estão aí desenvolvendo um trabalho que alguém, se olhasse através da deficiência, não iam dizer que vocês fariam esse trabalho, não é? Voltando a trazer
as experiências de vocês nos consultórios, o que vocês mais percebem que chega para vocês de depressão, de ansiedade, de questões familiares? Claro que são muitos assuntos diferentes, né? Mas mais ou menos vocês percebem que tem alguma coisa que predomina? Como é que vocês percebem isso? É um combo, né? Eu sempre brinco que é um combo que tem. E uma das coisas muito interessantes dentro do consultório, que às vezes, se tu está passando por uma situação, porque eu sempre me coloco muito na condição de pessoa humana, com as minhas questões também. E é incrível que se tu tá, eu sinto muito e o Wilson pode concordar ou não, mas se tu tá passando por uma questão de saúde com familiar, geralmente vem outras pessoas como se fosse um espelho, um reflexo para te olhar para aquelas questões. E eu sempre digo que dor não se compara, só se ampara. Porque, às vezes, é uma questão que, para uma pessoa, dentro do conhecimento dela, das vivências, do que ela aprendeu... Eu sei que tu está sentindo, então não dá para usar. Eu não entendi, Anderson. Não, às vezes a pessoa vem assim com algum problema e tu diz, eu sei bem o que tu está sentindo. Não, tu não sabe. Né? É única, é exatamente isso, Anderson. Eu vou te colocar um exemplo, porque a pessoa pediu, né? Um paciente de um tempo atrás, ele pediu para mim usar ela como exemplo, porque muitas pessoas iam se identificar. E ela chegou um dia, era uma quinta-feira no consultório, e ela disse, que bom que eu tinha sessão hoje, senão eu ia perder o meu réu primário. Daí eu disse, então, né, me conta o que está acontecendo. Daí ela trabalhava numa empresa X, e daí ela disse, eu não recebi o meu contra-cheque. Daí eu disse, mas o valor entrou na conta, deu tudo certo. Sim, entrou na conta, tudo certo, o valor correto. Eu disse, então, só ficou faltando o contra-cheque. Daí ela me disse, não, mas eu fui no RH, na segunda-feira mesmo, e eles me entregaram, né? E daí eu fiz outros questionamentos, a gente levantou outras questões, e eu disse, em algum outro momento, tu sentiu essa... Porque era a raiva. Ela estava com muita raiva. Ela entrou muito impactada na sessão. E daí ela disse, quando eu perguntei se ela tinha sentido aquela raiva, em outras vezes, e ela desabou num choro. Ela chorou muito, 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 muito. E ela disse, a vida inteira, Elisandra, eu sempre fui esquecida. Na minha família, quando chegava a visita, eles me davam um montinho de amendoim e me mandavam para a horta, que eu não podia ficar ali, que criança não podia escutar conversa de pessoas adultas. Daí eu fui para a escola, e do primeiro ano ao quinto, eu nunca consegui escrever no quadro, porque sempre que eu me aproximava, a professora dizia que eu tinha a letra muito feia. Então, eu fui esquecida a vida inteira. Então, por que eu trago isso, esse exemplo? Porque, para mim, é muito claro que aquilo não é só aquilo. Quando eu falo no combo, é isso, é a dor dela. Que nem ela disse, o meu esposo está dizendo que eu estou maluca, né? Porque eles só não me entregaram o contra-cheque no momento que eles entregaram para os outros funcionários. Eu fui lá, eu recebi o valor, eu peguei, mas era a dor dela. Não era a dor do contra-cheque, era a dor de ser esquecida. De todo mundo receber e ela não. De todo mundo receber. E, mais uma vez, foi a dor da criança. Então, às vezes, a gente potencializa, né? Eu trabalho dentro da terapia do esquema, que é isso, que o nosso funcionamento na vida adulta, ele traz muito do que a gente aprendeu na fase da criança, na adolescência, como que a gente aprendeu a se comportar diante de algumas situações, que nem se é uma criança que tem um pai alcoólatra,
né, a tendência é ela ficar mais invisível, porque se ela chegar ali naquele momento, pode acabar sobrando algo para ela, algo de ruim. Então, ela acaba ficando mais invisível. E ela vê que isso funcionou. Na época de criança, ela vê que isso funcionou. E ela vai levando esse esquema para a vida adulta. Então, nunca é só aquilo. Por isso que eu digo, dor não se compara, dor se ampara. Isso é legal. Gostei. Né? Bom, a cidade de Dois Irmãos, ela é conhecida como a cidade, né, do alemão. A gente falava isso com a Tânia, né? A Tânia da Silva foi eleita prefeita negra em cidade de Alemão, né? O que isso quer dizer? Que é um povo mais conservador, né? Enfim, vocês percebem isso também nessa questão da saúde mental ou não? Olha, eu convivo na família de alemão. O meu marido é de origem alemã há 33 anos, né? E eu sou suspeita de falar. Eu não noto isso. Assim, eu acho que é um pessoal que teve a história mais sofrida. Eu acho que eles são mais precavidos em algumas questões, mas eu nunca vou... Eu moro em Dois Irmãos há 30 anos e eu não posso dizer que eu senti isso. E eu acho que as questões de saúde mental é como um todo, é como nas outras cidades, é como nos outros lugares. Eu não vejo Dois Irmãos com algo diferenciado nesse sentido, tipo, não incluir tanto, ter mais preconceito quanto à saúde mental, quanto ao tratamento. Eu realmente não vejo isso. E a procura cada vez é maior. Como eu disse, eu tenho pacientes de 73 anos. E eles trazem assim... Por que eu não busquei antes? Né? Eu poderia ter uma vida tão melhor. E daí eu sempre digo que é uma das coisas que nós, seres humanos, precisamos é tirar um pouquinho do chicote das nossas costas. Porque a gente adora fazer isso com a gente. Ele não procurou lá atrás porque ele não tinha conhecimento, talvez questões financeiras. Era um outro momento da vida dele. Mas, assim, a gente aprender a valorizar o presente, o agora, e não ficar só olhando para trás. Hoje em dia, com 50 anos, eu sei tantas coisas que aos 20 eu não sabia, que aos 30 eu não sabia, que aos 40 eu não sabia. Então, acho que isso é o mais bacana do ser humano, assim, é estar sempre aprendendo, estar sempre pronto para aprender um pouco mais. Wilson. Tá, então o que eu quero ainda falar para vocês, um exemplo prático de estigma, né? Eu estou trabalhando assim, estou acompanhando um senhor que tem 70, não tenho, podia saber, sei, porque anotei na ficha, não lembro a idade, mas é mais de 70, aposentado, certo? E com a esposa, tem um casal de filhos e tem 2 netos, e de vez em quando ele, um camarada super gente boa, assim, sabe? Então, de vez em quando ele conversando com os amigos, assim, porque ele me diz assim, eu quando estou enjoado, está dentro de casa, eu vou para o bar, vou lá e converso com os caras, jogo uma conversa fora, sabe? Esse ditado que é bem antigo, mas é muito, muito bacana, assim, né? Então, tá, vou para o bar. Adivinha? Eles conversando lá, ele comentou determinada vez que ou eles sabem mesmo, que são vizinhos, e depois estão no bar conversando, jogando conversa fora. Mas o que tu vai fazer com o psicólogo? Tu é aposentado, está numa vida boa. Tem a tua mulher, os teus filhos estão bem de vida. O que tu quer? Bem assim, sabe? É dizer o asmático porque ele não respira bem. Sabe? Então, para vocês terem uma ideia, né, do como é que é visto, claro que não é por todas as pessoas, mas ainda tem isso. Se essa pessoa tivesse assim indo no médico porque está com, um exemplo assim, com um problema físico, tá? Um problema físico, está com uma perna quebrada, isso, aquilo, está com dor aqui, dor ali, está indo no médico todos os dias, está legal. Ok, está com dor, né? E vocês vejam como a grande diferença daquilo que eu vejo e do que eu penso, não é isso? E não é o que eu sinto. Então, essa questão é bem assim, ainda a psicologia está
tendo esses desencontros, não é geral, mas acontece ainda, né? Quer falar, Elisandra? E que bom que ele conseguiu, né, ultrapassar essa barreira. Sim. Eu acho exatamente. tão bacana, né, quando as pessoas conseguir, porque o exemplo dele surte efeito em tantas outras pessoas, né, que escutaram a vida inteira. E a gente tem, sim, ainda essa questão, né, de mas eu preciso, será que eu preciso? Eu vou dar conta sozinha? E entra de novo aquela questão assim que as pessoas hoje em dia ainda vão muito o ter, né? Mas tu tem um carro bom, tu tem uma casa boa, tu tem uma esposa, mas nunca é o ter, é como tu sente que faz toda a diferença, né? Eu sempre digo, é como a gente sente. Sempre é o sentir que faz a diferença. Deixa eu comentar com vocês uma outra coisa muito, muito importante que eu gosto de exercitar na clínica. Cada pessoa tem as suas particularidades, mas tem uma que eu acho de extrema importância. Eu faço um exercício com eles assim. Uma pergunta: por que eu sou como sou? E assim eu digo, ou aponto para mim e pergunto: por que eu sou como sou e por que tu é como tu é? E aí, por que eu faço isso? Porque aí a pessoa, às vezes, me diz alguma coisa, às vezes nem sabe começar. E aí, em função de tudo que a gente tem debatido, tudo que a gente estuda e tal, tudo que a gente procura fazer para ajudar as pessoas, eu começo ajudando as pessoas a se olhar da onde que eu vim, né? Da onde que eu vim? Eu sou filho de um pai e da mãe. Esse pai e essa mãe tem o pai e tem a mãe, que ainda se conheceram os outros antepassados, muito melhor ainda. E ainda, se eu sou descendente de uma família de vários irmãos, eu também procura exercitar com eles até assim, mas tu é parecido com o quê? Assim, com o teu irmão mais velho, com o mais novo, coisa e tal. E aí a pessoa vai se entender, porque essa é uma coisa muito importante dentro da clínica, é a pessoa, a partir do autoconhecimento que a gente tem que ajudar, não é isso? Que a gente tem que ajudar, aí ela começa a se ver e se entender, para depois, então, começar a ver, mas por que eu estou aqui? Por que eu fui parar na clínica? Né, pessoal? Isso aqui é uma coisa super importante que, para nós, assim, nos enriquece muito a gente conseguir ajudar as pessoas, e nada mais do que justo, a gente estudou para isso e fazer isso, né? Bom, quero agradecer muito vocês, tá? Foi muito legal esse bate-papo. Eu começo aí pela Elisandra. Muito obrigado, Elisandra, por ter feito parte aí do nosso podcast Incluir. Muito obrigado aí pela presença aqui. Anderson, só queria deixar um recadinho para quem está nos assistindo, né? Não desistam do processo. Eu sempre digo que terapia é vínculo. E muitas vezes não vai ser no primeiro profissional. Mas não desistam, que é um processo lindo. Muito obrigada pela participação, por vocês abordarem esse tema que é tão importante para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente tenha pessoas mais saudáveis emocionalmente. Porque sem saúde mental não existe saúde. Muito obrigada. Wilson, obrigado também, da mesma forma, por estar aqui com a gente, participando do nosso podcast Incluir. Pois é. Quem agradece somos nós mesmos, né? Agradecemos demais essa oportunidade. É uma oportunidade rica, sabe? Nos faz enriquecer. Esse assunto tem uma relevância tão grande, né? Volto a dizer que não é porque somos psicólogos que queremos que tenha essa relevância, não precisaria nós falarmos. Mas eu entendo que se a gente conseguisse, e precisamos chegar lá, é fazer com que a gente consiga se enxergar melhor. O mundo seria muito melhor se eu conseguisse me olhar para mim primeiro,
me enxergando realmente, me autoavaliando em lugar de me auto-sabotar, olhar para as outras pessoas não através da deficiência ou daquilo que eu acho, né? Que não é a qualidade das pessoas. Se eu conseguisse me interessar pelas pessoas, me importar pelas pessoas, Mário Cortella, né? Eu preciso me importar por vocês, porque se eu me importo por vocês, se eu me importo pelo meu vizinho, se eu me importo pelas pessoas que me rodeiam, certamente as pessoas vão se importar por mim. É uma coisa tão simples, né? Cada um fazer uma coisa tão simples assim, que é respeitar os outros e fazer a nossa vida simples como ela é. A nossa vida é simples, a gente que faz ela complicada, não é isso? Com isso, quero dizer para vocês mais uma vez muito obrigado, ok? Bom, este foi então, Jaime Neto, nosso podcast Incluir. Este é o último episódio. E dessa forma, né, Jaime, a gente agradece muito aqueles que assistiram esse episódio ou que assistiram todos os episódios também do nosso podcast, né, Jaime? Só lembrar que todos os episódios então já estão disponíveis para quem quiser consultar. É só seguir na mesma plataforma que vocês estão nos acompanhando agora. E também convidar as pessoas para ficarem acompanhando as nossas redes sociais, que aí em breve vão surgir novos conteúdos. Então a gente faz isso para ajudar na inclusão e para a gente sempre gerar um bom conteúdo para quem nos acompanha. Com certeza. Jaime, valeu pela parceria. Valeu, Anderson. Bom, sempre lembrando que esse podcast é um recurso da Política Nacional Aldir Blanc, recurso do Governo Federal, com o edital aí da Secretaria de Cultura de Dois Irmãos. A todos um grande abraço, até a próxima.